Você tem alguma dificuldade de perdoar? Você precisa perdoar alguém? Você perdoou, mas não esqueceu, então não sabe se perdoou? Alguém que você teve algum desentendimento, disse que perdoou você, mas nunca mais falou com você, será que perdoou? Todas essas questões e aquelas que você quiser que venham ao programa estarão aqui com a sua participação. Então acompanhe o Trocando Ideias de hoje, nós estaremos aqui respondendo, conversando, falando sobre a dimensão do perdão. O perdão que é tão lindo, porque quem não perdoa acaba sofrendo mais do que a pessoa que não é perdoada. Sabia disso? Porque quem carrega aquela falta, aquela falta de perdão, acaba sofrendo muito. E nós vamos discutir isso. Nós vamos conversar sobre esse assunto e você participará dessa conversa de diversas formas. Eu vou apresentar os nossos convidados, porque eles são realmente especiais, estão aqui. Padre João Galberto se despedindo do Brasil, Sim. mas aqui no Trocando Ideias. Trocando ideias com vocês. Vai para a missão nos Estados Unidos. Sim. Pela Canção Nova, né, Padre? Sim, Arquidiocese de Atlanta, cuidar de uma paróquia americana, onde tem muitos brasileiros e lá nós vamos trabalhar com eles. Evangelizar com Sim. carisma Canção Nova, né? Sim, em todos os recantos e cantos do mundo, no modo especial lá em Atlanta. Perdão, que tema não importante, Sim. E necessário ser conversado, principalmente, né? Nos dias de hoje. Há muita falta de perdão e por isso as guerras e os confrontos são cada vez mais acirrados, né? Porque às vezes toma-se por um extremo muito grande, uma exigência muito grande e falta essa humanidade, né? Esse calor do perdão. Então vamos conversar. Temos aqui também Cleto Coelho, aquele que cutuca todo mundo. Perdoar é fácil, Cleto? É difícil. Esse tema que a gente vai tratar é um tema que não é fácil, mas é possível. É difícil, não é fácil não. Quando acontece conosco algo e aí junta o orgulho nosso, aí a gente se torna juiz. Não é fácil, é difícil. Enquanto você falava do Padre João, de Matão para Atlanta, nos Estados Unidos. É chique, né? É a missão Canção Nova em todos os cantos da terra, né, Cleber? Quem diria, Padre João, quando chegou aqui, sim, há alguns anos atrás, e agora indo... Em 2008 cheguei. Atlanta. Atlanta. E o Cleto que veio de Londrina, né, Londrina, Cleto? Paraná. Londrina. Para a Canção Nova, membro da comunidade Canção Nova há mais de 10 anos, né? Esse é o 16º ano. 16º ano, olha só. E você cada vez ficando mais jovem. É o bálsamo do Espírito Santo. E aqui conosco a psicóloga clínica organizacional Elaine Ribeiro, sempre conosco. Seja bem-vinda mais uma vez. Como Obrigada. É bom ter você aqui. Boa noite a todos. Conversando sobre um tema bem importante nos relacionamentos, que é o perdão, né? Eu comecei o programa dizendo que quem não perdoa sofre mais, é verdade? É verdade. Quem não perdoa adoece. Olha! Né? Então, acho que aí a questão central do perdão é para onde ele pode nos levar, né? O que ele pode causar, não só nos relacionamentos, mas também na nossa saúde. E aí acho que a gente vai conversar bem durante o programa sobre como isso pode influenciar as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos, enfim, maridos, esposas, enfim, os núcleos familiares. Aí. Bom, a gente começa com o Cleto. Cleto, eu gosto de provocar o Cleto nesses momentos, né, Cleto? Bom, Cleto, a Ivone Aparecida dos Santos é de São José dos Campos. Ela diz assim: se ao perdoar a pessoa, o não falar mais com ela se é considerado perdão. E tem uma outra pergunta aqui. Mas ela perdoou? Então, se ao perdoar a pessoa, o não falar mais com ela se é considerado perdão. Então, vamos supor, eu briguei com você... Você me perdoa. Eu te perdoo, mas não tem mais relacionamento. Não tem mais relacionamento. Tem uma outra pergunta que diz assim, olha... Já vamos ver essa aí. Peraí, as duas são casadinhas, ó. Terminei com meu ex-noivo e ele disse que me perdoa, mas não mantém nenhum laço de amizade comigo. Será que ele me perdoou mesmo? As duas perguntas têm a mesma raiz. A primeira, a pessoa perdoou, mas já não tem mais relacionamento. Resta saber se ela tem paz. Porque se ela não tem paz, algo incomoda, algo de estranho já está aí, entendeu? Porque perdoou, mas esse relacionamento não tem mais existência, se esfriou, não se cumprimenta, se desvia. Eu penso que não dá paz.
Quando dá paz no coração, aí já é um termômetro. A outra, perdoou o noivo. Mas O noivo diz que perdoou, o ela noivo por ter diz que terminado. perdoou, mas não tem mais relacionamento. Eu penso também que porque já não é mais noivo, né? Não. Houve um término. É bom que não haja mais um relacionamento mesmo. Mas na paz. Um para um lado, outro para o outro. Porque senão fica alimentando também. Vamos voltar. Entendeu? Então, existem situações que o distanciamento É. é válido. Terminou um noivado, que já se caminhava para um casamento. Aconteceu algo. Houve o perdão? Houve. Tá em paz? Tá. Mas se voltar a ter um relacionamento, se fica mexendo nos sentimentos de novo. É melhor que haja esse distanciamento mesmo. Um para um lado, outro para o outro. Beleza. Porque veja bem, ó, aí talvez essa pessoa encontre com uma outra pessoa e comecem a namorar. E aí o dito cujo está sempre ali, Arrudeando. rodeando. O rapaz vai ficar incomodado. Entendeu? verdade. Se eu tiver errado, padre, me corrige aí, entendeu? É? Tá certo. Mas existem situações que pedem um É o que distanciamento. você tem vivido e experimentado também, né? Com o povo aí, né? É, ué. Às vezes é preciso distanciar para cicatrizar a ferida, né? Ou para se acalmar as coisas, depois retomar o relacionamento. Isso. Vai ser um relacionamento diferente, não vai ser como era antes, não. É. Muda tudo. É terapêutico. Bom, gente, a conversa é boa, né? Você já percebeu que a conversa é boa aqui. Então, participe conosco. 0 Operadora 12 3186 2600 ou pelas redes sociais aqui com a nossa Leila. Leila, eu quis introduzir a conversa para deixar o pessoal doido. Quero participar, como é que eu faço? Então, boa noite para você que está em casa. É uma alegria tê-lo conosco e você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo trocandoideias@cançãonova.com ou pelo Twitter @p_trocando_ideias. E hoje tem uma novidade, tem sorteio, Adriana, para quem participar pelo Twitter. Quem participar pelo Twitter, as duas pessoas que participarem primeiro, enviando a sua pergunta pelo Twitter, vai estar recebendo em casa o livro do Cleto. Tem jeito, né, Cleto? Tem Tá aí. jeito? Você indica o livro, Cleto? Opa! Em breve em LPO, hein? Ó, em breve em LPO. O Então, que é LPO? Isso aí, Livro muito para bem, muito ouvir. bem. É algo muito novo e a gente acha que todo mundo sabe. É. LPO, livro para ouvir. Esse é o meu preferido. Agora, corre um risco da pessoa achar que é chato. Né? Ai, não é não. Não, porque escutar um livro não é um ganho. Você dentro do seu carro. Eu lavando louça, Isso. eu vou escutando o livro, é maravilhoso. Nossa Senhora. Eu estou lá no serviço do dia a dia, correndo com as panelas, e eu estou ouvindo o livro, lendo. Porque para ler, eu preciso sentar, tirar um tempo, parar e ler. E o João Luiz, que está na nossa missão de Portugal, disse que sai muito para deficientes visual. É visual. Visual. As pessoas presenteiam. Beleza. Mas, Leila, como é que a gente faz para participar? só enviar sua pergunta pelo Twitter. Qual é o caminho? @p_trocando_ideias. As duas primeiras pessoas que enviarem as perguntas relacionadas ao tema perdão vão receber em casa o Tem Jeito do Cleto. Beleza. Tá certo. Maravilha. Tem e-mail? Tem e-mail, ainda não chegou e-mail. Mas pode também mandar por e-mail. Pode mandar por e-mail, mas os livros são para o Twitter. Ok. Ok? Beleza. Vamos continuar aqui. Padre João, um monte de perguntas para o senhor. O senhor viu aqui, Sim, né? sim, tem um bocadinho. A pessoa não quis se identificar, a gente respeita. Ela Eu disse queria assim, colocar um perdão, que eu imagino. Logo que começou o programa, eu pensei nesse perdão. manda ver no perdão. Assim, eu penso que a situação mais difícil é essa. Quando a pessoa nem sabe que você está vivendo algo de perdão. Exemplo, você me fez algo, só que você não sabe que você me fez algo. Passou desapercebido. E eu fiquei mexido. Machucou. Magoou. Tal. Só que a pessoa não sabe, você não sabe. E eu fico vivenciando isso. Só que a outra pessoa não sabe. E você vai arrastando isso pro resto de uma temporada aí. 1 mês, 1 ano, 2 anos. Só que a pessoa não sabe. E aí? E aí? Você vai chegar para ela e dizer, eu te perdoo, porque um dia você me magoou. A pessoa vai falar, meu Deus, eu nem sabia. Difícil, né? É.
Pode até quebrar o relacionamento aí. Você vê? Mas vamos tocando em frente. Mas com... aí entra outra questão, que é o diálogo. Diálogo, Se né? a pessoa não se abrir para o outro e falar, como é que o outro vai saber? Né? A atitude nesse caso seria, a pessoa que se sentiu ferida, ela deveria procurar o outro e de alguma forma muito caridosa, sim. explicar que aquela situação não lhe caiu bem? Sim, sim. Deve sim. Ser transparente com ela, dizer, olha, tal dia você fez tal coisa que me deixou chateado. E eu estou chateado com isso. Mas eu estou aqui conversando com você porque eu quero resolver isso. Não quero mais carregar esse peso dentro de mim. Né? Que é aquilo que o Cleto falou, né? A pessoa guardou para si. Então ela fica curtindo aquilo. Vê a pessoa e aquilo volta a curtir, não resolve, não soluciona, não dá um fim, não acaba com aquilo. É igual pepino em conserva. Imagina, um vidro e aí você coloca um pepino em conserva dentro. Certo? Certo. Aquilo lá ficou um tempo. Está em conserva. Quando você come é uma delícia, porque precisa da conserva. Mas a pessoa está com um pepino no coração dela, está em conserva, está conservando ali, ó. Que não desfaz nunca. E não desfaz dessa situação. Você gostou do pepino, né? Ótima comparação. Eu já tenho perguntas. Então pode ir, Leila, manda ver. O Elias, ele quer saber, Elaine, se seria correto dizer que o perdão é uma decisão e não um sentimento. Perdoar é um ato de decisão. Se você pensar assim, ok, eu perdoo a Adriana de algo que aconteceu no passado. Eu preciso tomar a decisão. Só que assim, não é só o falar, né? Não é só o expressar. Isso vai também, envolve os teus sentimentos. Né? O que eu senti quando eu tive aquela discussão com o namorado, né? Porque também tem coisas que ficam, como a gente acabou com esse ranço, né, de muito tempo e que vão ficando dentro de nós. Então, eu preciso pensar, bom, ou eu tomo uma decisão de mudar o cenário, relevar, né? Conceder que o outro pode ter pisado na bola e a gente não é perfeito e eu passo para frente, né? Ou eu vou guardar aquilo para o resto da vida. Agora, tem uma questão também, eu acho que aí no lance do perdoar. Você perdoa, mas toda vez que acontece algo semelhante, você fala, está vendo? Você vai fazer tudo de novo. Então, você não perdoou. Porque você vai a todo momento pegar e cutucar a pessoa. Você vai cutucar o teu marido, você vai cutucar o namorado, você vai cutucar o teu amigo. Então, assim, você não esqueceu aquilo plenamente. Você não teve uma superação daquela situação. Porque a memória, ela existe. Né? A não ser que a gente tenha alguma dificuldade, né, de reter, a gente vai lembrar algum dia, aquele dia que eu fui traída. Né? O problema é se você pegar aquilo e multiplicar em todas as situações da sua vida. Uma vez uma pessoa falou assim, eu estou namorando com outra e ela me fez tal coisa que aconteceu lá no meu outro relacionamento, já até sei o que vai acontecer. Então, quer dizer, você já está quebrando naquele relacionamento a confiança. Assim, não vai ser igual. Quem diz que sempre vai ser igual? Mas o ser humano é fantástico. A gente tem memória também da fala, né? Mas essa frase me lembra alguma coisa. E a memória auditiva é muito aguçada. Então, assim, aquela frase, né? Fica ecoando. Fica. Às vezes, assim, é aquela frase que a sua mãe disse um dia para você. E, às vezes, o teu marido ou o teu namorado fala igualzinho. Sabe, minha mãe falava a mesma coisa para mim. Aquelas frases de infância que a gente tem. Você nunca vai dar certo. E aí, um dia, lá no teu trabalho, você fazendo alguma coisa, você lembra daquela frase lá. Você não vai dar certo. E tem algumas frases, tem alguns posicionamentos que a gente precisa rever. Exemplo, essa frase assim, comigo... pisou na bola, é uma vez só. Você viu, você se fecha já. Hora ou outra, você vai precisar de dar um perdão. Mas você já se preparou, né? Comigo, pisou na bola, é uma vez só. Você já se fechou. Já se armou. Então, quer dizer, nessa postura que o Cleto acabou de colocar, perdoar é um ato de decisão. Não, peraí, pisou na bola comigo, eu vou ver a situação. Porque o perdoar também envolve muito aquilo que são os nossos brios, as nossas vaidades, o nosso orgulho. Né?
perdoar traição, por exemplo, é uma coisa que mexe extremamente com a vaidade feminina e masculina, principalmente com a vaidade masculina, porque a mulher ainda tem esse lance, ela perdoa mais, né? Mas ela pode ser vingativa, então, opa, peraí, né? Eu perdoo você hoje, mas na primeira pisada na bola, você vai ver só. Né? Então, perdoou? Não perdoou? Decidiu perdoar? Possivelmente não. Né? Deu uns panos quentes momentâneos, talvez, ali, mas que não resolvem muito. Vamos aqui uma pergunta para o Padre João. A pessoa não quis se identificar e disse assim, quer saber se seu casamento pode ser considerado nulo, pois se casou porque estava grávida e seu marido não a respeitava. Agora se casou no civil com outra pessoa e por isso se sente excluída da igreja. E quer saber como pode caminhar para saber se o casamento dela, o primeiro casamento dela foi válido ou não. Olha, isso quem vai designar é o tribunal eclesiástico. Então, a primeira coisa a se fazer é buscar o tribunal eclesiástico. E outra, precisamos ter ciente também que toda vez que se vai celebrar um casamento, sempre é aquela pergunta, é de livre e espontânea vontade, né, casar-se com fulano? Quer dizer, tudo que é forçado, obrigado, pressionado, não é de livre e espontânea vontade. Então, aí, esse casamento já tem um elemento aí muito forte, né, para o tribunal trabalhar. Então, que procure lá o seu pároco, a sua diocese, o tribunal eclesiástico, apresenta o seu problema e conversa com eles, que eu tenho certeza que vai ter uma resposta bonita da igreja. Mais perguntas, Leila? Sim, tenho várias perguntas. Olá, a Rai, é o nome dela, ela diz assim, Cleto, eu sei que Deus realmente perdoou meu pecado. Se minha consciência ainda me condena, eu fui perdoada ou não? Porque tem pessoas que assim, a gente se confessa várias vezes, né? E parece que a gente não se perdoa, né? Essa é a questão pergunta dela. O que eu escuto dos padres é isso. Pecado confessado, está perdoado. Pecado perdoado. Está perdoado. Isso é uma luta que ela trava interiormente, mas ela precisa assumir esse perdão de Deus. Porque, na verdade, ela pediu perdão, mas ela mesma em si não se perdoou também. Porque tem esse lance, como diz a doutora lá, né? Da pessoa também se perdoar. Você, eu errei, né? Agora posso recomeçar. Não, ela fica remoendo, sempre trazendo de volta aquela situação. Então dá a impressão de que ou Deus não perdoa e põe em dúvida a palavra de Deus, né? Se Deus fala assim, não, todo arrependido que vem pedir perdão está perdoado, né? E o padre já ministrou o perdão, né? Está pondo em dúvida o perdão de Deus, porque nem ela mesma se perdoou também, né? Então tem esse lado aí, né? Deus perdoa sempre, né? Nós também precisamos nos perdoar, né? E nos libertar dessas amarras aí. Bom, tem mais pergunta aqui. A Ronilda, de São José dos Campos, São Paulo, diz que passou a vida tentando servir a Deus. No domingo passado, devido à síndrome do pânico e depressão, quase morreu. Ela diz, o que devo fazer? Isso é falta de perdão que me causa isso? Como me livrar e o que fazer para voltar a ter uma vida normal como antes? Ok. Essa sensação que ela relata de quase ter morrido com a síndrome do pânico, possivelmente é pela síndrome, não porque ela estava tendo alguma coisa de fato que levasse à morte, porque a síndrome do pânico tem essa capacidade, né, de fazer com que a pessoa sinta como que se ela tivesse um ataque cardíaco, um mal-estar muito grande. Então, primeiro, o acompanhamento médico, antes de mais nada, é importante para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, ser acompanhado por um médico, psiquiatra, por um terapeuta, fazer um processo de psicoterapia para entender, porque ela sugere aí, talvez, que ela tem algumas pendências que não estão bem resolvidas. Não dá para dizer, né, porque a gente está supondo aí em cima da pergunta que ela fez. Se a falta de perdão pode levar ao pânico, eu acho que aquilo que a gente tem pendência dentro de nós, como eu disse no começo, pode nos levar a um adoecimento emocional, sim. Mas não dá para dizer ao certo, é Ronilda, né? Isso. Ronilda, que foi essa falta de perdão que te levou. Porque, às vezes, pode ser um evento cotidiano, às vezes um trauma, uma situação... Se ela foi assaltada, nada aconteceu aquele dia. Um dia, né, por exemplo, você pode ter a questão da síndrome. Mas busque ajuda.
De repente, esse processo terapêutico vai conseguir fazer com que você entenda e, principalmente, com que você lide melhor com a síndrome do pânico, saiba que ela não vai te levar à morte, embora a sensação seja muito ruim, que é o relato de todo cliente, todo paciente que tem a síndrome, mas que, sabendo lidar com essa ansiedade gerada pela síndrome, ela consegue ter uma vida normal. Né? Se necessário, medicada para sair desse momento mais angustiante, né? Fazendo uso do processo terapêutico, ela consegue com certeza ter mais qualidade de vida. Perguntinha aqui para o Cleto, a Maria Doraci, aqui do estado de São Paulo, fala que o esposo foi embora com outra pessoa, uma ex-funcionária. Ela ficou 5 anos sem perdoá-lo, Cleto, e sofreu muito por não perdoá-lo. Decidiu então ir até ele e pedir perdão a ele. Foi então que ele pediu perdão a ela de joelhos e ela conseguiu perdoá-lo e começou a se sentir feliz. Hoje ele já é falecido. Ela testemunha isso. Bonito, né? É uma história difícil, mas ao mesmo tempo bem libertadora. O esposo já está falecido e ela com paz no coração. Lindo. Não pode perder o momento, né? Não pode. O problema da gente é que a gente acaba perdendo os momentos que a gente pode dar o perdão, não é isso? E interessante, penso eu que ela também perdoou a mulher que traiu. Porque nessas horas, nesses eventos, né? Conforme a doutora fala, nesse evento que é a traição, tem 2 pessoas ali envolvidas. O seu esposo, que te traiu, mais a outra. A outra. Esse perdão precisa ser dado para as 2 pessoas. Sério isso, né? Geralmente é assim, né? Ele eu perdoo, mas aquela safada, aquela ordinária, aí não. Isso tem que ser administrado dentro de você, isso. Os 2 precisam do perdão. Porque eu aprendi com o Padre Léo uma coisa. O Padre Léo, ele é maravilhoso, né? Ele dizia assim: enquanto eu e você olhamos o ladrão, a prostituta, o bêbado, o vizinho, que é maconheiro, que é safado, o vizinho, o filho daquela, é maconheiro, safado. Enquanto a gente olha as pessoas assim, Deus olha essa mesma pessoa como filho de Deus, como futuro discípulo, como futuro seguidor dele. Ele não consegue ver o ladrão, o assassino, ele vê a pessoa, ele vê o filho de Deus. Então, essa visão é difícil de alcançar, mas é possível. Beleza. Dá tempo de mais uma pergunta? Então vamos lá, mais uma pergunta com a Leila. Vamos lá para o padre. Eu não vou identificar a pessoa, padre, mas ele diz assim: tenho 18 anos e só usei o sacramento da confissão 3 vezes na minha vida, pois tenho vergonha e medo de me confessar. Mesmo assim, eu me sinto perdoado por Deus. Estou fazendo certo? Estou comungando normalmente, pois me sinto perdoado. Deus realmente me perdoa sem o sacramento da confissão? Deus perdoa sempre, mas ao constituir a igreja, Jesus disse: a quem perdoardes os pecados serão perdoados. Então, a igreja ela ministra esse perdão. Por isso que a comunidade cristã, que depois do batismo pecou, ela precisa se reatar. Lógico, primeiro se reata com Deus e depois com a comunidade cristã. Ele faz parte da comunidade cristã. Então, é natural que ele também se reconcilie com ela, peça perdão ao ministro que foi instituído para isso.